Vamos falar com Jesus agora. Ó meu Senhor amado, quanta honra nós temos em poder estar aqui. É uma honra te servir, te conhecer, andar nos seus caminhos. É uma honra conhecer o Senhor, ouvir a Tua palavra e ter a oportunidade de crescer nela. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros, tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa-nos, passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre essa reunião, sobre essa oportunidade. Passa do Teu sangue sobre os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. E que a palavra seja pregada com temor, responsabilidade, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas, meu Senhor amado, que seja uma noite de extremo crescimento, avanço, vidas transformadas, corações transformados. Passa do Teu sangue sobre nós. Eu peço uma renovação mental, uma mudança de mente, uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, uma revelação. Nós temos duas maneiras de conhecer o Senhor. Uma de forma natural, outra de forma revelada. Que a revelação aconteça aqui. Nós temos duas mentes. A mente da carne e a mente do Espírito. Que nós possamos trabalhar com a mente do Espírito. Passa do Teu sangue, tem misericórdia de nós. Assuma o controle deste trabalho. Quero repreender todas as obras do mal, setas demoníacas, dardos demoníacos, toda obra do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso trabalho. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu consagro tudo ao Senhor. Repreendo toda seta demoníaca, todo dardo demoníaco, toda obra do inferno. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda obra do mal, tudo que foi armado no mundo espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendo setas demoníacas de cansaço, distração. Meu Pai, guarda as mentes, guarda os corações. Tudo que vem para roubar essa vida, roubar a reunião, nós repreendemos em nome de Jesus e consagramos esse trabalho ao Senhor e tomamos posse de uma grande noite, de uma reunião extraordinária, com grande avanço e crescimento para nós. Obrigada por tudo. É uma honra estar aqui, obrigada por tudo. É uma honra de servir. Eu me sinto honrada, tão grata, tão abençoada em poder pisar aqui, em poder estar nesse altar. Não tenho, meu Deus, condições nenhuma de estar aqui sem a sua presença. Então eu peço unção, poder, inspiração, virtude. Eu peço que assuma o controle desse trabalho, que o Senhor venha falar conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos do Senhor aqui. Sem o Senhor não tem sentido, não há esperança, não há porquê. Nós viemos aqui porque nós precisamos desesperadamente da Sua presença, da Sua manifestação. Eu entrego tudo nas Suas mãos. E que quando cada um sair daqui esteja num outro nível, ó meu Deus, e que possa ver as coisas de forma revelada, ter um entendimento profundo, uma transformação, que as vendas caiam, que possamos ir para um outro nível. Obrigada por tudo. Te honramos, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Bom, vamos ler 1 Samuel 7, e aí vamos seguindo. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina
e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. A primeira coisa, para a gente entender aqui, vamos puxar um pouquinho. Você que estava aqui no culto, em que nós falamos da casa de Eli, a omissão, um pecado devastador. Então você conhece bem a história. Vou puxar só um tico para refrescar um pouquinho a memória. Eli foi sacerdote 40 anos em Siló, nomeou seus filhos, Hofni e Finéias, como sacerdotes. E os filhos eram, além de corruptos, imorais, e esse pai foi advertido por Deus e não tomou nenhuma providência. Com isso, por ele ter permitido tanta irreverência, tanta corrupção, tanto engano, ele sabia por parte de Deus, por parte do povo, as coisas chegavam, mas ele não fez o que era preciso. E Deus disse para ele: eu vou honrar quem me honra. Você não me honrou, você honrou mais seus filhos do que a mim. E o Senhor liberou uma palavra que foi se cumprindo nas gerações que foram chegando. Os descendentes de Eli penaram até o último desaparecer, que foi quando Salomão assumiu o trono. Porque nós aprendemos recentemente que fidelidade para Deus não tem só a ver com esse tempo aqui, mas com o tipo de gente que nós vamos deixar neste mundo para as próximas gerações. E Eli não se preocupou em preparar os filhos para as próximas, para que pudessem preparar também as próximas gerações. Isso é um perigo, e isso dá assunto, mas nós temos falado bastante sobre isso, e acredito que aqueles que têm estado atento à palavra não está deixando passar. Tudo se cumpriu. Num único dia, numa guerra contra os filisteus, Hofni e Finéias levaram a arca do Senhor como um amuleto, porque eles não acreditavam em nada daquilo. A arca, naquela época, representava a presença de Deus. Isso significa que, se eles realmente... Eu não posso nem crer que eles criam realmente em Deus, porque quando você crê em Deus, você se submete à palavra dele. É muito complicado uma pessoa dizer para mim: eu creio em Deus, mas eu não me submeto. Como? Você crê em Deus e passa por cima de tudo que ele falou. A verdade é que eu já falei para líderes, pessoas que estavam acostumadas ao altar. Para mim, você não conhece Deus e você não crê na sua palavra, você não crê na palavra de Deus. E assim muita gente tem vivido. Ele diz que crê em Deus, mas a verdade é que ele não crê. Eu nem sei se ele crê que Deus existe. E alguns que estão pregando a palavra de verdade, como eu já perguntei para alguns: você realmente acredita no que você prega? Porque se você acreditasse no que você prega, você não agiria da maneira que você está agindo. Porque não tem o menor sentido você estar falando uma coisa, mas na prática a sua vida é outra. Então eu digo que eu creio em Deus, creio na sua palavra, mas eu vivo completamente diferente daquilo que eu estou dizendo que creio e que talvez até estou anunciando. Nessa guerra, Hofni e Finéias, como Deus havia falado, morreram. Eli ficou sabendo porque os filisteus pegaram a arca, que representava a glória de Deus. Tinha 98 anos, caiu, muito obeso, quebrou o pescoço. A nora, a mulher de Finéias, deu à luz no impacto. Aquele filho nasceu, ela entrou em trabalho de parto por conta da pressão.
E antes de morrer deu um nome ao filho de Icabote, que quer dizer a glória de Israel se foi, porque a arca foi tomada. Quer dizer, cadê a presença de Deus aqui? O que significa agora o que vai ser dessa nação sem Deus? Isso para mim é muito forte. A glória de Israel, se Deus não está aqui, não tem glória. Se Deus não está mais nesse lugar, não tem glória. Se Deus não estiver mais na vida, eu tenho vivido uma vida de glória em glória. Se Deus não estiver na minha vida, não vai ter mais glória. As pessoas que vivem de glória em glória, aquelas pessoas que têm Deus na vida, a partir do momento que a presença de Deus se retira, a glória de Israel se foi. Isso chamou o menino de Icabô é essa tradução, mas é Icabote dizendo de Israel se foi a glória porque fora tomada a arca de Deus e por causa de seu sogro e de seu marido. Os filisteus ficaram com a arca 7 meses. E foi um sofrimento para os filisteus. Você vê, primeiro eles pegaram a arca de Ebenezer, levaram para Asdod, colocaram no templo de Dagon. No dia seguinte, eles entram no templo, Dagon está caído no chão, com o rosto no chão. Levantaram Dagon. No outro dia, quando entraram lá de madrugadinha, Dagon estava com a cabeça quebrada e as mãos também. Entraram em pânico. Deus feriu aquele povo com terríveis tumores, porque eles estavam lidando com as coisas de Deus sem nenhum temor. Eles acharam que a arca era um móvel qualquer e descobriram que aquilo trouxe um sofrimento para eles, porque eles pegaram que não era deles e que eles nem estavam dispostos a se submeter. Dali então, no desespero, pragas de tumores, na Almeida fala hemorroidas terríveis, que os gritos chegavam até o céu. Ratos, muitos ratos. Uma destruição, a Bíblia diz que uma terrível devastação levaram para Gate. Gate, a cidade em que era o Golias, a cidade do Golias. Mais devastação, mais tumores, mais desespero. O povo de Gate não quis, foi levar para Ecrom. Quando estava entrando na cidade de Ecrom, o povo já começou a gritar desesperado. O Deus de Israel vai acabar com a gente. E Deus feriu aquele povo com tumores e pragas. E a Bíblia diz, e você encontra isso, capítulo 4, 5, 6 de 1 Samuel, você pode ler lá e confirmar, que os que não morreram gemiam de tanto sofrimento. Aí, não aguentando mais o sofrimento, no capítulo 6, você encontra os próprios sacerdotes de Dagon, os seus líderes religiosos, dizendo, vocês vão ter que devolver a arca, e devolver a arca com uma oferta de culpa. E ainda, eles disseram isso aqui, eu acho isso aqui muito fascinante, em 1 Samuel 6,6. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Nós não vamos continuar aqui, nós não vamos pagar para ver igual os egípcios pagaram para ver. Nós não vamos pagar para ver. Porque endurecer e ser obstinado igual aquele povo, vocês viram no que deu. Não mexe com esse povo, mexe com o povo de Deus. Não mexe com as coisas de Deus dessa maneira. E aí então eles pediram que para cada governador e cada autoridade eles fizessem a imagem de tumores, de ratos, de ouro para devolver como oferta. E fizeram um teste. Eles disseram, se é mesmo Deus, o Deus de Israel que está aqui tratando com a gente. Eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria, eles separaram dos bezerros e colocaram ali, amarraram, colocaram uma carroça e a arca lá. E os bezerros ficaram no curral. E eles botaram as vaquinhas puxando aquela carroça que tinham acabado da cria.
para levar até Bet-Semes a arca. E as vacas foram mugindo até chegar em Bet-Semes. E não, a Bíblia diz que elas não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Elas estavam desesperadas por conta dos bezerros, mas elas não podiam. E ali ficou evidente, eles ficaram vigiando. E ficou evidente que aquilo era impossível. Eles fizeram uma situação que era impossível. Aquelas vacas jamais seguiriam numa linha reta, deixando seus bezerros para trás. E elas seguiram exatamente até o lugar que elas tinham que chegar em Bet-Semes para devolver a arca. Quando receberam a arca, eles ofereceram, pegaram a madeira da carroça, mais as vacas e ofereceram em sacrifício ao Senhor. Mas o povo de Bet-Semes, você vê que o povo estava numa condição de despreparo em relação às coisas de Deus, que foram tentar olhar dentro da arca, algo que, dentro da lei, todo mundo sabia que não podia nem sequer tocar na arca, quanto mais abrir a arca para olhar a arca, né? Quem assistiu naquela época o Indiana Jones, a Arca Perdida, quem lembra desse filme antiguíssimo aí? Lembra do que aconteceu com o pessoal quando abriram lá a arca, lá no Indiana Jones? Então, acredito que mais ou menos igual foi aqui. Eles pegaram, foi da Bíblia. Realmente, quando eles foram tentar abrir, 70 homens morreram de uma vez só. Quando eles foram abrir para olhar o que estava dentro da arca, 70 morreram de uma vez só. E o povo gemia, o povo gritava. Estava tudo uma bagunça. Mas aí quando você vê aqui, ó, 1 Samuel 7, 3-4, diz assim, ó. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor, de todo o coração livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Você vê como é que estava? O povo buscava Deus. Mas buscava Deus de qualquer maneira. Buscava outras coisas também. Como, infelizmente, tem muito cristão vivendo assim. Ele busca Deus. Ele vem aqui na igreja, mas também ele vai buscar outras coisas. Ele não busca só o Deus de Israel. Ele também está tentando muitas outras coisas. Ele ainda não parou para depender inteiramente de Deus. E o Samuel chegou e falou assim, olha, para arrumar essa bagunça que está, porque estava bagunçado demais. Vocês precisam se livrar desses deuses, dessas imagens. Vocês precisam parar de depender desses balins, de Astarote, desses postes sagrados, dessa coisa errada toda. Vocês dependem de um monte de outras coisas, depois vão buscar o Senhor. Se vocês querem vitória de verdade, vocês precisam se voltar de verdade. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se. Eu gosto dessa expressão, livrem-se. Tem que se livrar, tem coisa que você tem que se livrar, tem coisa que não tem nada de bênção na sua vida. A palavra não é nem joga fora, livra, vai, se livra disso aí de uma vez. Para de fazer isso aí. Para de se dividir. Que é um grande problema na vida de muitos cristãos. Ele busca Deus, mas ele busca muitas outras coisas também. Aí, assim, fica por conta de cada um. Ele está buscando a Deus, mas está buscando outras coisas também. Ele ainda não assumiu Deus como Deus na vida dele, como a prioridade da vida dele, como independência total, mas dependência total, depender de Deus. Agora eu vou depender de Deus, inteiramente de Deus. O povo se livrou e as coisas começaram a fluir um pouco mais. Agora, a arca ficou na casa de Abinadab.
Abinadab era irmão do rei Davi. A primeira coisa que o rei Davi, quando assumiu a liderança de toda a nação de Israel, porque primeiro ele estava sobre Judá, depois que ele passou a reinar sobre todos o reino de Israel, foi em busca da arca. Porque ele mesmo disse em 1 Crônicas 13:3, vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Não é de se admirar que o reinado de Saul, que tinha tudo para ser uma bênção, não foi. Quando que Saul se preocupou em ir lá atrás da arca e trazer a arca para Israel? Ele não se preocupou. Ele reinou, e se perdeu, e desobedeceu, e se preocupou em levantar uma estátua em sua homenagem, perseguiu Davi, e procurou uma feiticeira, mas não foi atrás da arca. Vamos voltar então. Eu estou falando da arca, mas a arca, fala comigo, a arca da aliança representava a presença de Deus. Diga a presença de Deus. Então, eu vou agora então trocar. Ele reinou, fez muitas coisas, mas não foi em busca da presença de Deus. Ele fazia muita coisa em nome de Deus, ele até oferecia sacrifício em nome de Deus, mas ele não estava preocupado com a presença de Deus na vida dele. Porque, na verdade, se você estuda todo o reinado do Saul, você vai ver que a única coisa que importava ao Saul era a posição, era a opinião das pessoas, era agradar os outros, era o trono. Então ele queria Deus para mantê-lo na posição. Tanto que quando ele ouviu, Deus o rejeitou e já escolheu alguém melhor do que você, não quer nem saber de você mais, o Saul, por parte do Samuel. Ele ouviu um decreto assim, acabou para você. Ele puxa a roupa do Samuel e fala com Samuel, não, por favor, vai adorar comigo para o povo ver que você está comigo. O cara tinha acabado de receber uma sentença assim, acabou a tua vida. Deus não é mais com você. Ele vira para o Samuel, ao invés de ele dizer, não, por favor, Senhor, me arrependo, me ajuda. Não, vai comigo adorar para o povo ver que você está comigo. A única coisa que importava para Saul era isso. O que as pessoas estavam vendo, o que as pessoas estavam dizendo, que é o que às vezes eu vejo, as pessoas, às vezes elas se importam com isso, o que vão dizer, o que estão pensando, o que meus familiares vão dizer. Ai, não sei o que as minhas irmãs vão dizer, as minhas primas, os meus primos, os meus amigos, o que o meu pessoal lá vai dizer, se isso acontecer. Quer dizer, essa é a importância. Até sai, né? Ai, porque eu estou preocupada com alguém ficar sabendo o que eles vão pensar. Quer dizer, é tudo tão pequeno, tão rasinho, é uma coisa tão pequenininha, quando ele deveria estar lá se jogando na presença de Deus. Quer saber? Está aí na cara. Quantas vezes eu disse para pessoas, está na cara a sua derrota, ao invés de você estar preocupado em esconder, que você não está conseguindo esconder nada, para de usar essa energia tão preciosa, jogar fora, usar uma energia tão boa, com coisas inúteis, guerrear guerras inúteis, e vai buscar Deus de verdade. Porque o que Deus faz quando a gente busca? Ele restaura a nossa vida, todo mundo fica sabendo. Né? E pronto, você pode estar lá no fundo do poço. E Deus te levanta, Deus te restaura. Deus muda a sua vida se você depender dEle. Então, ao invés de eu ficar ali lutando guerras inúteis... Segunda-feira nós ainda falamos sobre Isaac. Ele não quis beber do poço nem da contenda, nem do ódio. E no final, o cara que mandou ele sair, que foi hostil, foi atrás dele para fazer aliança com ele, porque disse, nós agora sabemos, nós vimos que Deus é com você. O tempo passa, as pessoas vão ver quem você é, se Deus está com você, se não está com você. Então a nossa preocupação não deve ser com esse momento que estão dizendo, vendo, pensando, mas em buscar a Deus, porque no final, e você tem que estar de olho no final, como é que você vai terminar?
Se você buscar Deus, vai terminar muito bem. E vai ficar evidente, e você vai ser um testemunho. E todo mundo vai poder dizer, eu vi ele lá no fundo do poço e Deus mudou a vida dele. Eu quero esse Deus também. Porque sua vida é sua mensagem. Então, aquilo que você está vivendo e como você se comporta diante dos problemas, é a mensagem que você está passando. Você está vivendo algo difícil, você está lá, buscando a Deus, resistindo. Daqui a pouco você está vivendo uma vitória grandiosa e a sua vida é um grande testemunho. E todo mundo vai querer isso, com certeza, porque a gente quer e a gente se inspira. Você deve desejar ser uma inspiração para alguém, inspirar alguém, sabe? E não se preocupar com coisas inúteis, mas se preocupar em buscar Deus e focalizar o alvo certo, como quando Davi cometeu tantos erros, estava lá orando, jejuando por 7 dias para Deus não levar o filho morreu, ele ouviu o pessoal cochichando, entendeu que a criança tinha morrido, levantou, foi tomar um banho, foi para o templo, adorou a Deus, voltou, foi comer, todo mundo ficou sem entender. Sem entender. Mas aquilo foi um grande exemplo. Ele deixou bem claro, eu vou até ela não vai vir a mim, e se o Senhor quis fazer assim, seja feita a vontade dele, está tudo bem, a minha vida vai seguir. Ele não colocou ali como, olha o que Deus fez e desmoronou, não. Eu confio em Deus. Ele não estava preocupado com o que as pessoas, com que alguém ia dizer e pensar, mas sim, eu tenho uma vida com Deus, eu tenho com Deus, e eu quero agradar a Deus, e eu não vou me preocupar com essas coisas tão pequenas, tão inúteis. Nós, às vezes, jogamos a nossa energia fora com coisas tão pequenas, tão inúteis. Então, no reinado de Saul não se preocupou. Em nenhum momento ir lá buscar a arca. A primeira atitude de Davi, na verdade a primeira mesmo, foi conquistar, eu já preguei aqui, a fortaleza dos Jebuseus, Jebus, e transformou na cidade de Davi, porque era a única área que ainda estava ali, deixada, e tantos outros tiveram oportunidade de ir lá conquistar aquilo lá, e não foram, e aí ele conseguiu o favor de um rei de Irão, que foi lá, construiu um palácio para ele maravilhoso, e imediatamente ele quis buscar a arca. E disse exatamente, nos dias de Saul, não nos importamos com a arca, pois não nos importamos, ele se colocou na posição. Quem não se importou foi o Saul. Mas ele disse, ele não jogou para o Saul, e eu amo esse tipo de gente também. Não vamos jogar tudo agora no Saul. Nós não nos importamos, ele disse. Agora vamos mudar essa situação. Nós lemos aqui que a arca estava lá então, na casa de Abinadab. Então, vamos para 2 Samuel 6 e ler aqui essa decisão. De novo, 2 Samuel, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. E se Abinadab era irmão dele, Uzá era sobrinho dele. Conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca.
Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, que é destruição de Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou para casa, fala comigo, para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, fala comigo, 3 meses. Fala comigo, Abinadab, 20 anos. Ok. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Fala comigo, o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Vamos juntos. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Ok, então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, fala comigo, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Ok. Muito bem. Davi queria levar a arca para Jerusalém. Agora, se você ler lá em 1 Crônicas 15, você vai ver todo o procedimento para se lidar com a arca. Ele tinha boas intenções? Muitas, todas. Tanto que você vê eles cantando, adorando e tudo. Ele tinha a melhor das intenções. Mas ele foi buscar a arca do Senhor, ele queria, a intenção era boa, estava adorando, estava cantando, mas ele não buscou saber a forma de Deus para buscar a arca. Ele não buscou saber. Ele achou que era só ir lá pegar a arca, botar num carroção e levar para Jerusalém. Era só isso. Mas acontece que você encontra lá em 1 Crônicas 15, você vai encontrar toda uma direção para se lidar com a arca. Para começar, não podia tocar na arca. Ninguém podia abrir a arca, não podia tocar na arca. Tinha algumas alças que eles colocavam, uma vara, e que apenas levitas poderiam carregar a arca. Então tinha todo um ritual, ou seja, fala comigo, a forma de Deus. Então, ele foi buscar a arca, e a arca representa o quê? Fala a presença de Deus. Do jeito dele. Fala do jeito dele. Então, não deu certo. Não dá certo. Você pode até dizer, não, eu tenho boas intenções, bispo, eu amo a Deus, ou isso, aquilo. Deus vai me entender, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou fazendo tudo, você não viu aqui? O Davi cantando, adorando, o povo dançando, mas deu errado. Não, como não é para dar errado? O cara se esforçou tanto, mas fez, fala comigo, do jeito dele. E toda vez que você tentar buscar a Deus do seu jeito, você vai se frustrar. Sua vida não vai andar, você não vai atingir o propósito, aparentemente você está fazendo tudo certo. E você quer se convencer. Eu cantei, eu dancei, o do Saul nunca quis buscar a arca, eu quis buscar a arca. Mas você tem que fazer ao modo de Deus. Davi não tinha ido lá para estudar, porque depois que deu tudo errado, ele foi estudar, ele foi buscar informação, ele quis saber como ele deveria proceder com a arca. E aí sim, deu certo depois, porque ele fez exatamente como Deus havia dado direção lá atrás para Moisés.
que ficou tudo registradinho. É assim que lida com a arca, ou seja, é assim que lida com a presença de Deus. Você não pode buscar Deus do seu jeito e esperar ter um resultado positivo. Fazer as coisas ao seu modo, no seu tempo, do seu jeito, à sua maneira, do jeito que você quer, da maneira que você quer, e tudo bem, Deus me entende, vai dar tudo certo no final. Não, não vai. Vai chegar um momento que você vai estar cansado e que você vai sofrer perdas. E que as coisas vão travar na sua vida e você vai ficar até, como algumas pessoas podem ficar, o Davi ficou com medo, agora não sei o que fazer, frustrado, mas aí Davi foi, não, mas eu estava errado. Depois ele mesmo parou, eu estava errado, eu tinha que ter ido buscar, saber como é que faz. Eu achei que eu estava fazendo certo, mas achei. Quanto tempo ele estava andando com Deus? Ele já era o rei. Ele não conhecia as leis? Conhecia. Mas algumas coisas nos passam. E ele foi lá e achou que era só pegar um carroção, botar água e levar. E ele descobriu que não era. Às vezes nós achamos que é assim. Faço do meu jeito e eu vou ter o resultado certo. Mas, se eu quiser uma vida abençoada, porque no caso de Davi ele já tinha maturidade, capacidade de antes de tomar uma decisão, por melhor que ela fosse, com as melhores das intenções, ele tinha já tempo suficiente, conhecimento de Deus suficiente para saber que ele precisava saber exatamente como deveria agir. Ele não era uma pessoa inocente. Então, eu quero obter um resultado na minha vida, mas eu busco a Deus do meu jeito. Vou buscar a arca do meu jeito. E enquanto eu buscar a Deus do meu jeitinho, e tentar me convencer, Deus conhece meu coração, sou uma pessoa de bom coração, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa, tem gente muito pior do que eu não sei por que minha vida está assim. As coisas não funcionam assim. Saul nunca quis ir buscar a arca, eu busquei a arca, peguei um carroção daqueles para ir buscar a arca, fui cantando, fui dançando e deu tudo errado. Porque ele não foi lá saber como ele deveria proceder, como estava escrito na Bíblia, como estava escrito na lei. Quais as determinações para se fazer isso? Como eu devo proceder para atingir este resultado? Quem está entendendo? Isso é muito importante. Porque senão a gente vai argumentando só, isso não vai mudar nada para Deus. Deus está esperando que você vá e busque saber o que Ele espera de você de verdade, que você se coloque lá e faça do jeito dele, faça ao modo dele, do jeito de Deus, como a palavra de Deus orienta. Então, isso é muito importante que entre na sua mente. Se eu quiser um resultado poderoso, eu preciso fazer do jeito de Deus. Porque por mais que eu queira me convencer das minhas intenções e arrumar meus argumentos, tem um jeito certo, que é o jeito de Deus. E se você, quando Davi foi lá saber como ele deveria proceder com a arca, e ele fez exatamente, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Agora vamos aqui lembrar de Abinadab. A arca ficou então muitos anos na casa de Abinadab. A Bíblia não fala que alguma coisa sobrenatural aconteceu na casa de Abinadab. Muito pelo contrário, no final ele perdeu um filho.
Agora, essa arca não foi a mesma arca que ficou na casa de Obed-edom por 3 meses? Foi. A mesma casa. Quem era Obed-edom? Quando nós buscamos saber, Obed quer dizer servo. Edom vem dos edomitas, que eram os descendentes de Esaú, que se tornaram inimigos do povo de Deus. Ele era geteu, que era de Gate. Gate era a cidade dos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. Edom, então, Obed, servo. Edom, vermelho, servo do sangue. Esse sujeito, que tinha como primeiro nome servo, vivia fora de Jerusalém, à beira da cidade, num casebre. Era um sujeito pobre, miserável. Pensa num cara improvável. Obed-edom. Obed, servo. Pensa num sujeito que, se tinha dom, se era de Gate, então com certeza era um excluído, um sujeito visto como, assim, não era visto como alguém que alguém deveria dar importância. Então, não era ninguém. Simplesmente porque a casa está aqui, morreu alguém, ficamos com medo, vamos largar aqui mesmo e vamos ver o que eu vou fazer. Ele ficou com medo, ele ficou contrariado, Davi ficou contrariado, deixou lá. Mas claro que isso não foi por acaso, porque Obed era o improvável dos improváveis. Ele não tinha condição nenhuma. Tem um dos historiadores, que em das notas, que diz que a mulher dele era estéril, tudo lá era estéril, morava num casebre à beira da estrada, não era nada. E a arca ficou lá, por 3 meses. E em 3 meses, de uma forma explosiva, inacreditável, porque em 3 meses não dava para uma mudança tão radical, tão expressiva, acontecer na vida de nenhuma pessoa. Mas a explosão de bênçãos na casa de Obed foi tão grande, que a notícia chegou no palácio. Todo mundo começou a falar. E a notícia chegou no palácio. Como pode? Obed enriqueceu. Prosperou. Tudo está prosperando. E é porque a arca está lá. Então vamos lá. A arca ficou anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Nenhuma bênção sequer. E ainda ele perdeu um filho no final. A arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, e a vida dele muda de tal maneira que toda a região, toda a cidade, até o palácio, de tão expressivo, foi uma mudança tão violenta, tão agressiva, tão explosiva, que todo mundo ficou, e a notícia chegou, ó, Obed está abençoado demais. Aquilo deu força para Davi, que foi saber como que ele deveria proceder com a arca e ir em busca da arca, numa comitiva daquelas, e foi quando a cada 6 passos, eu fiz um culto não faz muito tempo falando disso, ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Então assim, foi um rio de sangue oferecido ao Senhor ali, de sacrifício. Hoje eu não vou gastar muito tempo com essa parte, mas quero fazer você refletir.
Que a Bíblia diz que na casa de Abinadab a arca ficou por 20 anos. Nada está registrado que tenha acontecido na casa de Abinadab. E por fim, ele ainda teve a tristeza de perder um filho. Por quê? Porque a Bíblia fala de irreverência para com a arca. Por que irreverência? Porque apesar de Abinadab ser um levita, ele não sabia adorar o Senhor, ele não sabia servir ao Senhor. E a arca na casa dele chegou como mais um móvel, como uma peça, não sei se decorativa ou o quê. E eles se acostumaram com a arca ali. A arca não significava a presença de Deus, então ali havia a presença de Deus, mas eles não valorizavam a presença de Deus, eles não viam, não davam importância, eles se acostumaram com a presença de Deus e eles não valorizavam. Então provavelmente aqueles meninos foram criados com a arca e aquilo mexia ali, talvez a arca estava cheia de pó, eu não sei. Eu sei que Uzá não aprendeu a ter reverência pela arca. Uzá não foi ensinado por Abinadab a ter reverência pela palavra, pela presença de Deus. Que é o que acontece com muitas famílias. Como o pai está até acostumado, não tem importância, ele nem ensina os filhos. Por fim, ele teve a arca debaixo do seu teto. Por anos, seus filhos foram criados juntos com a arca e morreram. Esse filho morreu. Deixando bem claro que aquilo não significava nada. Na casa de Obed-edom, a arca ficou só por 3 meses, 90 dias. E foi uma explosão. Uma explosão que movimentou o lugar. Que chegou no palácio. Que moveu o rei Davi. Moveu o rei Davi. Por fim, no final, Obed teve filhos poderosos, foram servos do Senhor, ele se tornou porteiro do templo, foi um estrondo. Um homem respeitado, próspero altamente, porque quando a arca chegou na casa de Obed, ele recebeu a presença de Deus, ele abriu as portas da casa dele para a presença de Deus, ele abriu as portas da casa dele para Deus, não para um móvel, não para algo decorativo, para Deus. Ele reverenciou, ele se sentiu honrado, ele valorizou, ele se submeteu, ele se curvou, ele agarrou aquela oportunidade, aquilo foi um presente, aquilo foi uma coisa, um privilégio na vida dele, que ele não desperdiçou. E a vida dele foi transformada, de forma que ficou todo mundo de queixo caído, todo mundo de boca aberta, todo mundo encantado. Todo mundo encantado. Deu força, moveu Davi. E aí a gente vê, e a pergunta que eu vou fazer para você pensar, você é Abinadab ou você é Obed-edom? Em que lugar você está? Quem você é? Você é Abinadab, que está aí, tem a presença de Deus aí à sua disposição, mas você não vê, você se acostumou, você é crente há muitos anos, talvez tenha óleo na cabeça, tem uma unção, sua vida não sai do lugar, não tem uma vitóriazinha, não tem vitória em casa, não tem vitória no financeiro, não tem vitória na saúde, não tem vitória, não tem nada que se possa desejar.
Talvez, quem olhava para Abinadab, a arca está lá. E o que mudou na vida de Abinadab e da família dele? A arca está lá, a presença de Deus está lá. Nada, mudou nada. Por fim, ele perdeu um filho. Por fim, aquilo foi assim uma tragédia, terminou com tragédia. Porque aquele menino nunca foi ensinado a reverenciar a palavra, para ver como é que as coisas caminhavam dentro daquela casa onde a Arca da Aliança estava lá. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Quantas pessoas que têm vivido como Abinadab, que são Abinadab? Quantas? Que são crentes há muitos anos, mas não tem vitória na vida. Mas por quê? Porque buscam a Deus igual Davi foi buscar a arca. Do jeito dele. Buscam a Deus. Estão buscando a Deus. Como o povo estava buscando lá, quando Samuel falou, se livrem desses deuses. Adorem só o Senhor. Estão adorando o Senhor e os Baalins e Astarote. Estão buscando a Deus como Davi foi buscar a arca. Estão buscando a Deus como o povo estava buscando. Adorando também, adorava a Deus, mas adorava os Baalins, os postos sagrados, Astarote. Buscava a Deus, mas buscava outras coisas também. E Samuel chegou e disse, vocês precisam se livrar desses deuses de vocês, senão a vida de vocês não vai andar. Davi teve que ir lá buscar saber como que ele tinha que lidar com a arca. Porque ele não podia buscar a arca de qualquer maneira. Então, nós precisamos pensar. Será que nós estamos também como Saul? Saul era o rei da nação mais religiosa do mundo. O rei da nação de Israel, o primeiro rei da nação de Israel. A arca representava a presença de Deus. Ele nunca se preocupou em buscar a arca. Então, ele estava num lugar. Então, vamos dizer, eu estou na igreja, num lugar que se busca a Deus. Eu estou na nação mais religiosa, eu sou o rei, onde aqui o Deus de Israel é o Deus vivo. E o que representa a presença desse Deus vivo? A arca. Ah, não precisa, não precisa. Não precisa da arca, não precisa da presença de Deus aqui, não. Eu estou na igreja, eu estou participando disso, daquilo, mas eu não me preocupo em ter a presença de Deus na minha vida. Isso não é prioridade na minha vida. Tenho outras prioridades. O trono, né? Eu tenho outras prioridades. Eu tenho o trono, eu tenho a opinião das pessoas. Eu estou com muita inveja do Davi também. Deixa eu ver. Tem muito assunto aí para tomar conta, gente. Para eu ficar aí preocupado em buscar a arca. Em buscar a presença de Deus. Eu tenho muitas outras coisas. Aqui a gente encontra a resposta para perguntas que dizem, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Então, está tudo sendo respondido. Com riqueza de detalhes. Porque não é incomum você encontrar uma pessoa dominada por seus sentimentos e chateada com Deus e tal, mas ela quer o trono. Ela quer o que Deus, ela está chateada com Deus, porque Deus não deu a ela o que ela quer. Mas até hoje ela não deu a Deus o que Deus está pedindo a ela. Alguns estão buscando a Deus, mas estão buscando um monte de outras coisas. Alguns
dizem ter boa intenção, estão indo buscar, mas nunca ao modo de Deus, sempre do jeito dele, por isso que dá errado. Alguns têm ali, estão como Abinadab, tem debaixo do teto dele a presença de Deus. Não só a vida dele não anda, como ainda termina em tragédia, em perdas irreparáveis, como foi no caso. Aí a arca vai para a casa de Obed, fica 3 meses e revoluciona a vida dele, e pelo que Deus fez na casa dele, mexe com todo mundo. É um movimento, porque todo mundo ficou assim, mas como uma coisa dessa? Gente, Obed está abençoado demais. Gente, olha o que Deus fez na casa do Obed. Obed morava à beira da estrada. Obed não era nada. Nada. Obed abriu a sua casinha simples, pobre, que ficava ali à beira da estrada. E deixou de ser pobre, miserável, estéril, esquecido, para ser uma referência de vitória. Porque a entrega do Obed, a reverência do Obed, o comportamento do Obed, a forma como ele recebeu a arca, a presença de Deus, não foi como Abinadab. E você sabe que nós vamos tomar muito cuidado, que o grande ponto aqui de usar foi irreverente. Irreverência tem a ver com negligência. Pessoa é negligente, é irreverente com as coisas de Deus, ela não tem reverência, ela não tem um temor reverencial pelas coisas de Deus. Nós vivemos esse tempo. Está cheio de igrejas Abinadab, que não tem reverência pelas coisas de Deus. Está cheio de crentes Abinadab, lares de Abinadab, onde não há reverência em relação às coisas de Deus. Não está sendo ensinado, os filhos não estão sendo ensinados a respeitar, a reverenciar. Aí depois é isso que acontece. Age com irreverência com as coisas de Deus, morre. É por isso que você vê um tanto de jovens sendo destruídos. Mas faltou o quê? Os pais ensinarem a reverenciar a presença de Deus, reverenciar a Deus, reverenciar as coisas relacionadas a Deus. Tem gente que não reverencia nada. São irreverentes, inconsequentes, não tem temor. Não tem. E é onde as perdas são gravíssimas. E assim, a perda de usar, ele perdeu um filho. E a Bíblia diz, ele perdeu um filho. Por quê? Por causa da irreverência para com a arca, para com a presença de Deus. E isso é uma coisa que ele tinha que ter ensinado lá. Quando a arca chegou, ele tinha que ter ensinado. No início, não foi ensinado. Mais tarde, ele revelou a irreverência dele. E, consequentemente, foi fulminado pelo próprio Deus. E nós precisamos pensar. Esse cristianismo Abinadab não funciona. 20 anos a Bíblia está dizendo que estava lá debaixo do teto dele. Para o final, o que ele recebeu foi exatamente a morte de um filho. Além de não receber bênção nenhuma, ainda recebeu aquela maldição que foi a morte do filho. Na casa de Obed, 3 meses, mas como é que Obed recebeu a presença de Deus completamente diferente? De forma reverencial. Eu quero trazer a luz, vamos colocar esse holofote aí, iluminar essas áreas escuras.
Vamos refletir sobre a nossa conduta, o nosso comportamento. Onde é que nós estamos? A arca ficou lá por 3 meses, porque Davi foi buscar, senão teria ficado mais tempo. E quando eu olho aqui essa transformação na vida do Obed, isso me faz pensar muito, porque ele teve pouco tempo a arca na casa dele, mas o suficiente para transformar a vida dele e dos descendentes dele. Por isso que eu sempre digo, quando uma pessoa quer realmente Deus, a vida dela é transformada. Quando ela realmente se joga, quando ela realmente se submete, ela não brinca de ser crente. Do contrário, ela está há 20 anos tendo a maior oportunidade da vida dela de viver. Imagina se um cara, em 3 meses, viveu o que Obed viveu, imagina o que era para Abinadab ter vivido. Será que você não vê aqui as perdas, perda de tempo, perda de vida, literalmente? Quantas pessoas que estão perdendo tempo, perdendo vida? Quantas pessoas que estão há tantos anos dentro? Às vezes eu falo isso. Eu falo isso muito na parte interna. Quantas pessoas que estão aí há anos dentro da igreja e a vida se acostumou. A Bíblia diz aqui, Isaías 1. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Que coisa mais triste. O Senhor nos chama, nos cria, nos faz filhos dele, e de repente nós nos voltamos contra ele, porque não o obedecemos. O boi reconhece o seu dono, até um animal sabe reconhecer o seu dono. O jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, nada sabe, o meu povo nada compreende. Até um animal sabe reconhecer o seu dono, e um jumento, a manjedoura do seu dono. E o meu povo não me conhece, não me reconhece, não conhece a minha voz. O meu povo não me conhece. E ele continua. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Eu amo isso. Deus vem e diz, quem que mandou você vir na igreja? Quem que mandou você me buscar? Eu não pedi para você me buscar. Agora, o que Deus estava dizendo para Israel? Você leia depois Isaías 1 inteiro, que você vai ver o que Deus... O Senhor estava dizendo, porque isso não tem sentido. Você vem para o templo, mais tarde você vê aqui um pouquinho antes ainda, o Senhor falando, vocês me oferecem sacrifícios, mas é tudo um modo de vocês. Vocês fazem as coisas do jeito de vocês. Então quem pediu para vocês virem? Quem mandou vocês virem para os meus atos? Quem puser os meus... Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusesse os pés dos meus atos? O Senhor está deixando bem claro, para que vocês me buscam desse jeito? Eu não mandei vocês virem, agora vocês vieram. Para que vocês estão aqui para fazer desse jeito? Para quê? Para que você quer? Por que você disse, eu quero ser crente para ser crente desse jeito? Se for para ser crente desse jeito, não precisa. O Senhor está dizendo, para quê? Para que vocês vêm aqui me buscar, me oferecer? Se você ler um pouco antes, você vai ver me oferecer esse monte de sacrifício. Para quê? Ainda ele fala assim, essas ofertas inúteis. É tudo inútil o que vocês estão fazendo. Para quê? Eu não mandei vocês virem. Por
que vocês vieram para fazer do jeito que vocês estão fazendo? Vocês não são obrigados a fazer. Por que vocês fazem e fazem dessa maneira? O Senhor está dizendo, se é para me buscar, busca direito. Se é para me servir, serve direito. Vocês não têm que estar aqui. Já que está, por que não me busca de verdade? Aí vocês tentam me enganar, achando que vão me enganar, e estão se enganando. Com as suas ofertas inúteis. Aí o Senhor fala, ó, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Fala comigo, parem de fazer o mal. Fala bem forte, aprendam a fazer o bem. Eu amo, porque o Senhor está deixando claro. Se você não sabe fazer o bem, eu te ensino. Se você não sabe fazer certo, eu te ensino, mas aprenda. Se você não sabe, eu não sei, então eu te ensino. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Vocês estão oprimindo. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Quer dizer, esse povo estava agindo com injustiça. Explorando indefesos, incapazes. Venham, vamos refletir juntos, que é o que eu estou falando para você. Vamos pensar, vamos refletir. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Pode estar tudo errado, é outra coisa linda de Deus. Vamos refletir, ó, sua vida pode estar uma bagunça, uma desgraceira só tudo destroçado, bagunçado. Mas se vocês se humilharem, aqui se lavem, se limpem, abandonem essas coisas erradas, eu vou purificar. Pode estar vermelho, os pecados sejam, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Quer dizer, eu vou te purificar, eu vou te limpar, e você vai viver uma vida direita, uma vida abençoada. Se vocês estiverem dispostos, que esse é o versículo que eu uso para dar sustentação à reunião de segunda-feira, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Que foi o que aconteceu com Obed, e não com Abinadab. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês se submeterem, vocês vão comer do que há de melhor na terra. Você não vai viver essa vida à margem da abundância, rastejando, essa vida apertada, difícil, que não vai. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Quer dizer, se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, ao seu modo, vai ser igual a Abinadab. A arca fica lá, a presença de Deus por 20 anos, por fim, não recebe nada e ainda perde um filho. Aí vai para a casa de Obed-Edom, fica 3 meses e transforma a vida do homem de uma tal maneira que a nação inteira ouve, que o palácio fica sabendo, move Davi para fazer o maior movimento, para ir buscar a arca. Um homem que ninguém dava nada, o improvável dos improváveis, se tornou uma referência de vitória, de sucesso, de poder de Deus. E quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20? Quanto tempo ficou na casa de Obed? 3 meses. Porque o Davi, quando ficou sabendo que a vida dele estava assim, um estrondo, tinha mudado. Porque mudou tanto que todo mundo viu. Isso aí é sobrenatural. Ou seja, a vida do Obed se tornou uma referência de sobrenatural. Davi se levantou e foi buscar a arca. Só que nisso, Obed já estava abençoado demais. Coloquem-se de pé, por gentileza.
a mão no coração. O que a Bíblia diz aqui? Feche seus olhos, vamos refletir. É o que a palavra de Deus está falando. Vamos refletir. Vamos refletir. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ver, eu quero. Senhor, me ajuda. Eu não quero ser Abinadab. Eu não quero fazer as coisas ao meu modo. Eu quero ser Obed. Aquele homem rejeitado pela sociedade da época, humilhado pelos chamados povo de Deus, os israelitas. Não morava na cidade, morava à beira da estrada. Não era ninguém. Aliás, ele era um ninguém, um simples homem do campo. Abinadab não. Já tinha uma posição bem diferente. Você é Abinadab ou Obed-edom? Você se acostumou com tudo relacionado a Deus ou a chama ainda queima no seu peito? Na casa de Obed faltava tudo. Mas quando ele passou a conviver corretamente com a presença de Deus, as bênçãos do Senhor foram fluindo e tudo foi sendo lindamente mudado. Obed-edom enriqueceu, foi tão abençoado, que as notícias chegaram no palácio. A mudança de Obed-edom mudou coisas e mudou uma situação e moveu Davi. De tão surpreendente e rápida. Você vai sair dessa reunião para viver de que maneira? De que forma? Será que nós vamos aceitar viver uma vida anos perdendo o nosso tempo e ainda sofrendo fracassos, alguns até irreparáveis, por causa do tipo de fé que nós manifestamos? Será que é isso? É isso que você quer para a sua vida? Ser um Abinadab? Ou um Obed-edom? Você vê que as bênçãos chegaram na casa de Obed-edom rápido. As coisas foram mudadas, por quê? Porque a entrega, a reverência. Será que nós vamos passar a nossa vida adorando a Deus e adorando Astarote, Baalins, postes sagrados, misturando tudo? Será que nós vamos passar a nossa vida fazendo as coisas para Deus, mas do nosso jeito? Vamos refletir? O boi consegue reconhecer o dono, o jumento a manjedoura do proprietário. O meu povo não me conhece. Rasga o seu coração. É hora da gente ir a Deus. É uma palavra que faz refletir, que confronta, que não tem como não mexer. E você não pode aceitar. Viver de uma maneira que só te atrasa e não tira você do lugar. É hora de você pedir: Senhor, abra minha mente, tira as escamas, me dá visão. Eu quero te conhecer, eu quero ver, eu quero entender. Senhor, me ajuda. Vamos. Rasga o coração, fala com Deus. Limpa o meu coração.
Pega esse momento. Esquece tudo. Tome decisões aqui. Você não tem o ontem, não tem o amanhã. Você tem hoje e tem agora. Você recebeu uma palavra que tem o poder de mudar radicalmente a sua vida. E a minha também. O que é que nós vamos fazer com o que estamos recebendo? Vai viver até quando? Como Abinadab. Não está na hora de nós nos tornarmos Obed-Edom. Vamos nos dividir até quando? Com os malins e astarotes. Vamos nos dividir até quando? Com o mundo, nossas vontades e prazeres, opiniões e achismos. Dependendo, busco a Deus, mas busco tantas outras coisas que não têm me ajudado em nada. Será que eu vou buscar a presença de Deus num carroção? Botar a presença de Deus num carroção? Será que alguém acha que isso funciona? Você sabe por quê? Não abra os olhos, fale com Deus. Sabe por quê que Davi foi buscar num carroção? Eu falei para você na reunião. Porque os filisteus entregaram num carroção. Ele, ao invés de ir lá buscar saber como era o jeito de Deus, ele fez ao modo dos filisteus. Você não viu que quando eles botaram a vaquinha numa carroça, as vaquinhas amarraram uma carroça lá nas vaquinhas para elas levarem a arca? Ele foi e pegou uma carroça, achou que funcionava, tinha funcionado para os filisteus. Não, para o mundo faz as coisas, lidam de um jeito, e ele deveria ter lembrado do fracasso que foi em Asdod, em Gate, em Ecrom, as pestes e pragas. Eles queriam se livrar daquilo, porque aquilo se tornou um tormento na vida deles. Aquele foi o modo dos filisteus. O mundo tem um jeito de agir. O mundo tem um jeito irreverente. O mundo faz piada com Deus, faz piada com a igreja, faz piada com crente, faz piada com Bíblia, faz piada com as coisas de Deus. O mundo tem um jeito de lidar com as coisas de Deus. O mundo busca e fala de Deus de um jeito, mas os salvos em Jesus Cristo não podem seguir em absolutamente nada o sistema mundano. Os filisteus botaram a arca num carroção, mas Davi não podia botar, porque tem um jeito para se lidar com as coisas de Deus que cada crente tem que saber. E ele não imita filisteu, ele não imita ímpio, ele imita a Deus. Como é que você dirige sua família? Ao modo de Deus. Conduz seus negócios ao modo de Deus. Conduz a sua vida ao modo de Deus. Dirige no trânsito ao modo de Deus. Lida com os negócios ao modo de Deus, não ao modo dos filisteus, não ao modo do ímpio. Como é que a gente cria os filhos? Ao modo de Deus, não ao modo do ímpio. O ímpio faz de qualquer maneira. O ímpio cria um modo dele, igual todo mundo. O crente, o ímpio, ele não está nem aí. O ímpio tem a visão ímpia, como disse Davi. De ímpio se espera coisas ímpias. Mas o crente não. O crente, a casa do crente é diferente. A criação dos filhos dos crentes é diferente. A condução nas finanças é diferente. O casamento do crente é diferente. A maneira do crente viver, agir, conduzir, lidar com as coisas de Deus é diferente.
Davi achou que podia fazer como os filisteus, não. Ele teve que ir lá estudar na lei, ir lá na Bíblia, na lei de Moisés, e aprender como ele deveria lidar com a arca, para que ele pudesse ser bem sucedido. Você tem que seguir as escrituras, como diz a palavra de Deus, para a sua vida ser bem sucedida. Você quer ser uma pessoa bem sucedida? Você tem que seguir a Bíblia, a direção da palavra de Deus. A arca do Senhor não é carregada num carroção. Ela precisa ser reverenciada, a presença de Deus. Nós devemos reverenciar Deus, tudo relacionado a Deus. Eu quero que você se derrame na presença de Deus e tome decisões aqui, para que você saia por aquela porta uma outra pessoa. Todos nós. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Aleluia. Quero ser igual a ti. Quero ser igual a ti. Tudo que sopra é teu louvor, é para a glória de Deus. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver Para sempre. pra sempre. Senhor, vai passando do teu sangue sobre a igreja. Vai queimando cada um do alto da cabeça, a planta dos pés, e vai fazendo uma grande obra aqui. Eu não sei como está a condição espiritual, a mente, o coração de cada um, mas o Senhor conhece em detalhes, o Senhor sonda. No Salmo 139 fala exatamente isso. O salmista pedindo: sonda o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos de longe. O Senhor não precisa nem chegar perto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos, e antes de sair uma só palavra da minha boca, o Senhor já sabe tudo que eu vou falar. Então, Senhor, o Senhor me conhece desde quando eu era um embrião, uma célula informe. O Senhor me conhece. Agora vê se há em mim um caminho mau. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Então eu oro agora, Senhor, para que o Senhor ajude cada pessoa a ver, a entender, a ter visão, a se curvar. Que essa palavra cale fundo, que toque de tal maneira cada coração, que vendas estejam caindo e que cada vida esteja vendo e se levantando com tanta força. É tão fácil se acostumar com a arca, é tão fácil se acostumar com a sua presença, é tão fácil se acostumar com as coisas espirituais. Quantos que já se acostumaram com o maná, se acostumaram com a arca, se acostumaram com a sua presença, se acostumaram em ser crente, se acostumaram com as coisas espirituais, se acostumaram com a palavra, se acostumaram com aquilo que jamais poderiam se acostumar. A chama foi se apagando. E é tudo tão comum, não mexe mais. Se acostumaram com a unção que receberam, se acostumaram com os dons que receberam, se acostumaram com o batismo no Espírito Santo, se acostumaram com a rotina da igreja, se acostumaram com a rotina do cristianismo, se acostumaram com essa rotina, se acostumaram. É tudo tão comum. Nada mais tem efeito. E a falta de temor tem tomado conta, e a irreverência. E uma coisinha entra aqui, outra entra ali, outra vai entrando. E são tantas distrações. E aí, Deus. Alguns estão reclamando, eu estou há tantos anos na fé, ou na igreja, ou como obreiro, ou dentro da igreja, e olha a minha vida. Muitos estão como Abinadab, Senhor. Nada acontece. Mas por quê? Porque ele não tinha
reverência, ele se acostumou. Ele não via aquilo como algo estrondoso como Obed viu. Ele não se curvou como Obed se curvou. Ele não deu lugar ao temor e à reverência, ao amor, à entrega que Obed se entregou. Ele não colheu nenhum resultado. Ele teve a bênção dentro da casa dele. E ele mais sofreu perdas do que ganhos. Obed, em pouco tempo, só sofreu ganhos, nenhuma perda. Abinadab, um levita, parente da família real, fazia parte da família real. Obed-Edom, um coitado que morava à beira da estrada, mas que quando reverenciou o teu nome e valorizou, foi uma referência para toda a nação. Milênios se passaram e eu estou aqui me edificando com a fé de Obed-Edom. Eu estou edificando a fé de muitas pessoas falando de Obed-Edom. Ninguém quer ser Abinadab. Nós queremos ser Obed-Edom. Quanto tempo perdido. Quantas bênçãos perdidas. Não consigo nem imaginar se Obed-Edom em 3 meses teve a vida transformada daquela forma, o que Abinadab não poderia ter vivido em 20 anos. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Eu imploro, a começar por mim, tem misericórdia. Nós podemos cegar as coisas. A gente vai vivendo e a cegueira pode tomar conta e a loucura. E perdemos a nossa vida com enganos, com fantasias. E viver uma vida estúpida quando poderíamos viver uma vida gloriosa. Toca corações, transforma corações, fala, faz o que ninguém pode fazer. Eu não posso ir além disso. Eu não tenho como ir além disso, mas o Senhor pode continuar tocando, revelando, mostrando, abrindo, levantando, mudando. Continue falando, Senhor. Rasga o seu coração. Diga para o Espírito Santo aqui que você quer a ajuda dEle, que você se curva diante dEle, que você se humilha diante dEle, que você precisa dEle. Fala com o Espírito Santo sobre ajuda. É o momento da gente chegar e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não quero ser igual. É o que nós estamos cantando: Senhor, eu não quero ser igual. Me ajuda. Eu não quero viver assim, eu não quero essa vida, eu não quero pensar assim, viver dessa maneira. Eu me jogo nos seus braços, eu peço: tem misericórdia de mim. Vem, Espírito Santo sobre mim, me ajuda. Me ajuda. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda a igreja. Ajuda o teu povo em todo lugar, Senhor. Nos ajude para outro nível. Levanta-nos com poder. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos ver. Quebranta o nosso coração. Nos dá visão. Chega de perda de tempo. Chega de cegueira. Chega de loucura. Chega, Senhor. Nós queremos um temor reverencial. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Aleluia. Tudo que sou é pra teu louvor. Aleluia. Vai falando, vai tocando e transformando. Que o temor do Senhor venha sobre nós, repouse sobre nós e nos transforme. Que mentes estejam sendo renovadas e transformadas para a glória do teu nome. E que o Senhor continue tocando, falando e transformando para a glória do teu nome.
Obrigada por tudo, meu Deus. Te amamos muito. Amém. Amém, amém.